pontos importantes sobre a juventude de Lutero. Educação e estudos. Lutero estudou direito na Universidade de Erfurt, seguindo os desejos de seu pai. No entanto, ele abandonou os estudos de direito em 1505 para se tornar monge. Influência religiosa. Durante uma tempestade em 1505, Lutero fez a promessa de se tornar monge se sobrevivesse. Ele cumpriu sua promessa e entrou para a Ordem dos Agustinianos em Erfurt. Crise espiritual. Durante seus anos como monge, Lutero enfrentou uma crise espiritual intensa, questionando sua própria salvação e o propósito da vida. Essa crise o levou a se aprofundar na teologia e na Bíblia. Viagem a Roma. Em 1510, Lutero viajou a Roma a serviço de sua ordem. Essa viagem o deixou desiludido com a corrupção e as práticas da Igreja Católica, influenciando suas críticas posteriores. Teologia e estudos bíblicos. Lutero dedicou-se ao estudo da teologia e da Bíblia, tornando-se professor de teologia na Universidade de Wittenberg em 1512. Sua profunda compreensão das Escrituras moldaria suas ideias reformistas. A experiência e formação de Lutero durante sua juventude foram cruciais para sua posterior rejeição de certas práticas da Igreja Católica e para o desenvolvimento de suas próprias ideias teológicas que desencadeariam a Reforma Protestante. Durante sua vida monástica e acadêmica, Martinho Lutero viveu uma série de experiências que moldaram sua teologia e o levaram a desafiar as práticas da Igreja Católica da época. Aqui estão alguns pontos-chave desse período de sua vida. Ingresso na Ordem dos Agustinianos. Em 1505, Lutero entrou para a Ordem dos Agustinianos em Erfurt, renunciando à carreira jurídica. Sua vida monástica era caracterizada pela devoção, estudo e disciplina. Crise espiritual e descoberta teológica. Durante sua vida monástica, Lutero enfrentou uma intensa crise espiritual. Sua busca por salvação e paz interior o levou a um profundo estudo das Escrituras e da teologia cristã. Estudos teológicos e acadêmicos. Lutero dedicou-se ao estudo teológico e bíblico, tornando-se professor de teologia na Universidade de Wittenberg em 1512. Seus estudos o levaram a questionar as doutrinas e práticas da Igreja Católica da época. Viagem a Roma. Em 1510, Lutero viajou a Roma em uma peregrinação. A experiência em Roma, testemunhando a corrupção e decadência da Igreja, contribuiu para sua crescente desilusão com a instituição eclesiástica. Publicação das 95 Teses. Em 1517, Lutero publicou suas famosas 95 Teses contra a venda de indulgências, desencadeando o movimento da Reforma Protestante. Esse evento marcou o início de sua luta contra as práticas corruptas da Igreja Católica. A vida monástica e acadêmica de Lutero foi crucial para seu desenvolvimento teológico e para sua posição como líder da Reforma Protestante, desafiando as estruturas e crenças estabelecidas da Igreja Católica e promovendo uma abordagem mais centrada na fé e na graça divina. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que teve início no século XVI, desencadeado pelas críticas e reformas propostas por líderes como Martinho Lutero, João Calvino e outros. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a Reforma Protestante. Causas. A reforma foi motivada por uma série de fatores, incluindo a corrupção da Igreja Católica Romana, a venda de indulgências, a centralização do poder papal, a falta de acesso direto à Bíblia e a insatisfação com certas doutrinas e práticas da Igreja. Principais reformadores. Além de Martinho Lutero, outros líderes importantes da Reforma incluem João Calvino, Ulrico Zwinglio, entre outros. Cada um desses reformadores contribuiu com ideias únicas que moldaram o surgimento de diferentes denominações protestantes. 95 Teses. As 95 Teses de Lutero, publicadas em 1517, criticavam a prática da venda de indulgências pela Igreja Católica. Este evento é frequentemente considerado o catalisador da Reforma Protestante. Princípios teológicos. Os reformadores protestantes enfatizavam princípios como a salvação pela fé, a autoridade suprema da Bíblia, o sacerdócio de todos os crentes e a importância da graça divina na salvação. Divisões e novas denominações. A Reforma Protestante resultou na divisão do cristianismo ocidental, levando à formação de várias denominações protestantes, incluindo luteranos, calvinistas, reformados, anglicanos, anabatistas e outros.
Impacto cultural e político. A reforma teve um impacto profundo na sociedade europeia, influenciando a política, a educação, a cultura e o desenvolvimento do pensamento moderno. A resposta do papado à reforma protestante foi complexa e variada, e evoluiu ao longo do tempo. Inicialmente, a reação foi de rejeição e condenação às críticas e ideias dos reformadores, mas posteriormente houve tentativas de reforma dentro da própria Igreja Católica. Aqui estão algumas das principais respostas do papado à reforma protestante. Condenação e excomunhão. Inicialmente, a reação do papado à reforma foi de condenação. Martinho Lutero foi excomungado em 1521 pelo Papa Leão X, e outros líderes reformadores também foram alvo de censuras e excomunhões. Concílio de Trento. Em resposta às críticas dos reformadores, a Igreja convocou o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que resultou em reformas dentro da própria Igreja Católica Romana. O concilio reafirma a doutrina católica tradicional e aborda questos como a autoridade das escrituras e as práticas sacramentais. Contra-reforma. A Contra-reforma foi um movimento interno da Igreja Católica para responder aos desafios da Reforma Protestante. Esse movimento incluiu a fundação da Companhia de Jesus, jesuítas, e esforços para reformar o clero, combater a corrupção e reafirmar a autoridade papal. Perseguição e guerras religiosas. Em algumas regiões, a resposta do papado à reforma incluiu a perseguição aos protestantes e conflitos armados. Guerras religiosas, como as guerras de religião na França, foram em parte motivadas por questões relacionadas à reforma e à contra-reforma. Estabelecimento de ordens religiosas. O papado promoveu a fundação de novas ordens religiosas, como os jesuítas, para promover a ortodoxia católica e combater a propagação do protestantismo. A excomunhão de Martinho Lutero foi um evento significativo que ocorreu em 1521 e teve repercussões profundas na história do cristianismo. Aqui estão alguns detalhes sobre a excomunhão de Lutero pela Igreja Católica. Contexto. A excomunhão de Lutero ocorreu em meio à crescente controvérsia em torno de suas críticas à Igreja Católica Romana, especialmente suas 95 teses e outras obras nas quais ele questionava a autoridade papal, a venda de indulgências e outras práticas da Igreja. Dieta de Worms, 1521. Em 1521, Lutero foi convocado a comparecer perante o imperador Carlos V na Dieta de Worms para responder às acusações de heresia. Nesse encontro, Lutero se recusou a retratar-se de suas obras, a menos que fosse convencido pela Escritura ou pela razão. Excomunhão. Após a Dieta de Worms e a recusa de Lutero em retratar-se, o Papa Leão X emitiu a bula papal Decet Romanum Pontificem em 3 de janeiro de 1521, excomungando Martinho Lutero da Igreja Católica Romana. Essa ação significava que Lutero estava oficialmente excluído da comunhão da Igreja. Repercussões. A excomunhão de Lutero teve um impacto profundo, acelerando o processo de separação entre os reformadores protestantes e a Igreja Católica Romana. Isso também marcou o início de um período de conflitos religiosos e políticos na Europa, à medida que a reforma protestante ganhava seguidores e apoio em vários territórios. A excomunhão de Martinho Lutero foi um evento crucial que contribuiu significativamente para a reforma protestante e para a eventual divisão do cristianismo ocidental em diferentes tradições e denominações. A Dieta de Worms foi uma assembleia imperial realizada em Worms, uma cidade da Alemanha, em 1521. Este foi um dos eventos mais importantes na vida de Martinho Lutero e na história da Reforma Protestante. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a Dieta de Worms. Convocação. A Dieta de Worms foi convocada pelo Sacro Imperador Romano-Germânico, Carlos V, para resolver a controvérsia em torno das ideias de Martinho Lutero e decidir se ele deveria ser considerado herege. Comparecimento de Lutero. Lutero foi convocado a comparecer perante a Dieta em abril de 1521 para responder às acusações de heresia relacionadas às suas críticas à Igreja Católica, incluindo suas 95 teses. Recusa em se retratar. Durante o interrogatório, Lutero foi questionado sobre suas obras e pediram-lhe que se retratasse de suas posições consideradas heréticas. No entanto, Lutero se recusou a se retratar, a menos que fosse convencido pela Bíblia ou pela razão. Famosa declaração. Em resposta às questões sobre suas crenças,
Lutero proferiu a famosa frase: "Aqui estou. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém." Esta declaração simboliza a firmeza de Lutero em suas convicções religiosas. Edição do Edito de Worms. Após a recusa de Lutero em se retratar, o imperador Carlos V emitiu o Edito de Worms, que declarava Lutero um herege e proibia a leitura de seus escritos. Este edito marcou um ponto crucial na separação entre Lutero e a Igreja Católica. Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante, teve uma visão particular sobre o matrimônio e a família que influenciou não apenas sua vida pessoal, mas também suas ideias teológicas e suas reformas na Igreja. Aqui estão alguns pontos-chave sobre o pensamento de Lutero em relação ao matrimônio e à família. Casamento. Lutero era um defensor do casamento e acreditava que o matrimônio era uma instituição divina. Ele próprio se casou com Catarina von Bora, uma ex-freira, em 1525, desafiando as práticas celibatárias da Igreja Católica. Papel da mulher. Lutero via o casamento como uma parceria igualitária entre marido e mulher. Ele valorizava a companhia e o apoio mútuo entre os cônjuges, e acreditava que as mulheres deveriam ser respeitadas e educadas. Vida familiar. Lutero e Catarina tiveram 6 filhos juntos. Ele era um pai amoroso e envolvido na vida de sua família, apesar de seus compromissos teológicos e pastorais. Defesa do casamento. Em suas obras, Lutero argumentava contra o celibato obrigatório dos clérigos e defendia o casamento como uma forma legítima de vida cristã. Ele via o matrimônio como um meio para o amor e a realização pessoal. Importância da família. Lutero enfatizava a importância da família como uma instituição fundamental para a sociedade. Ele via a família como o local onde os indivíduos vivenciavam e praticavam sua fé e valores cristãos. A morte de Martinho Lutero ocorreu em 18 de fevereiro de 1546, em Eisleben, Alemanha. Aqui estão alguns detalhes sobre a morte de Lutero. Circunstâncias. Lutero estava em uma viagem para resolver uma disputa entre nobres em Mansfeld, sua cidade natal. Durante a estadia em Eisleben, onde ele também nascerá, Lutero foi acometido por uma grave dor no peito. Últimas palavras. Lutero faleceu na madrugada de 18 de fevereiro de 1546. Segundo relatos históricos, suas últimas palavras foram: "Estamos mendigos, é verdade. Este é um fato." Enterro. Lutero foi enterrado na igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde ele havia pregado suas famosas 95 teses que deram início à Reforma Protestante. Legado. A morte de Martinho Lutero marcou o fim da vida de um dos mais influentes reformadores da história. Seu legado perdura até os dias atuais, com a Reforma Protestante tendo impactado profundamente a história religiosa e cultural do mundo ocidental. A morte de Lutero foi um evento significativo que encerrou a vida de um dos principais protagonistas da Reforma Protestante e marcou o início de uma nova fase na história do cristianismo.